Seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje a nossa leitura é o capítulo 12 do livro de Atos. Para não perder o costume, quero te convidar mais uma vez, se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, ativa as notificações para receber as novidades do canal, curte esse vídeo, encaminha para um amigo teu para que ele também possa ser abençoado pela palavra de Deus. E se essa leitura está sendo edificante para ti, deixa um comentário, fala aquilo que Deus está falando contigo através desse tempo de leitura da palavra. Vamos lá, vamos compartilhar o texto na tela aqui, nosso capítulo 12 então. Vamos fazer a leitura, diz assim o versículo número 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Qual é aqui a ocasião? Vamos no capítulo anterior. Vendo no final do capítulo anterior, vemos que eles estavam então diante de uma situação de grande fome no Império Romano. Inclusive os discípulos haviam se mobilizado aqui para suprir as necessidades da igreja, e aí então Barnabé e Saulo foram escolhidos para levar ofertas, aos discípulos na Judéia. Então esse é o contexto do capítulo 12. Então ele prendeu alguns para maltratá-los, diz aqui, e mandou matar à espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Diz aqui então que esse Herodes não é o mesmo da época do nascimento de Jesus, e nem o mesmo aqui que matou João Batista. É outro ainda, havia esse Herodes é um nome conhecido, havia Herodes o Grande, Herodes Agripa, Herodes Antipas, não lembro agora qual exatamente era este Herodes, mas era um deles, diferente dos outros, não é? E ele aqui tinha prendido Tiago para matá-lo, e certamente Tiago foi morto à espada, e ele viu que isso agradou os judeus, né? Por que isso? Porque a igreja crescia, os judeus aqui também está se referindo aos judeus, de religião judaica. Então, porque os discípulos de Jesus, eles pregavam Cristo como Messias, isso desagradava os judeus. Então aqui ele viu que a morte de Tiago agradou os judeus, e para que ele, Herodes, o rei, pudesse se tornar mais popular e ser aceito pelo povo, ele procura também então prender Pedro, para fazer o mesmo com Pedro, queria matar a Pedro. Diz aqui que isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento, ou seja, o período da Páscoa. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro foi colocado numa prisão com uma segurança bastante reforçada. Diz aqui 4 escoltas de 4 soldados, ou seja, 16 soldados ao todo, sendo que eles se revezavam em turnos. Então havia uma guarda bastante grande em cima de Pedro para que nada acontecesse. Certamente já tinham ouvido falar como das outras vezes os discípulos, os apóstolos foram livres, que Deus os livrou da prisão. Diz aqui então que Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Olha só, Pedro está ali naquela noite anterior ao seu julgamento, ou seja, tudo estava se encaminhando para que ele fosse julgado, talvez até injustamente acusado e morto. E Pedro está fazendo o que na prisão? Dormindo. Pedro está dormindo. E olha como Pedro está dormindo, preso com algemas entre 2 soldados. E ainda em frente, Pedro no meio, com 2 soldados, um em cada lado, e em frente à cela onde estava tinha guarda de mais 2 soldados. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Pedro estava descansando como se nada fosse acontecer, talvez exausto, mas com certeza Pedro descansava aqui com a paz que ele tinha por saber que estava ali por obedecer a Deus, cumprindo a vontade de Deus, nada fugia ao propósito de Deus. E ele dorme tão pesado que o anjo tem que encostar nele para acordá-lo. Diz assim: Pedro, levante-se depressa, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro.
há um livramento sobrenatural aqui, algo que não poderia ser feito, né? Acontece por ação divina, as algemas que prendiam Pedro aos soldados caem. E os soldados certamente não acordaram, porque conta aqui que Pedro foi acordado pelo anjo. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Talvez naquele momento, logo acordado, né, Pedro tenha passado por alguma situação como nós passamos às vezes, não sabemos se acordamos, se estamos sonhando. Tudo lhe parecia uma visão, diz aqui, aquilo, inclusive um acontecimento tão sobrenatural, certamente poderia ser algo que levantasse dúvida para Pedro, será que eu não estou sonhando aqui mesmo, né? Mas segue o texto dizendo: passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem dúvida nenhuma que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Olhem alguns detalhes interessantes desse relato, que eu não parei aqui durante a leitura, mas diz que durante todo esse tempo algumas coisas o anjo diz que Pedro deveria fazer. Vestir-se, calçar as sandálias, inclusive antes disso, né, levantar-se depressa, depois vestir, calçar as sandálias, depois pôr a capa e seguir o anjo. Algumas coisas, as coisas que estavam aqui ao alcance de Pedro, o anjo não simplesmente fez, né? O anjo pediu que Pedro fizesse. Deus poderia ter providenciado o livramento de Pedro de outra maneira, talvez como Filipe ali naquela ocasião com o eunuco foi arrebatado e apareceu em outro lugar, poderia. Mas aqui nós aprendemos também que algumas coisas que Deus quer fazer, quer operar talvez na nossa vida, quer operar em alguma situação em específico, Deus não interfere naquilo que nós podemos fazer. Deus nos direciona, Deus nos orienta, Deus nos dá ordens e nós temos que obedecer naquilo que nós podemos fazer. O sobrenatural, aquilo que excede as nossas possibilidades, Deus vai fazer, porque isso é parte do plano de Deus. Mas aquilo que nós podemos fazer, Deus conta com a nossa obediência. É uma lição para nós, né? Pedro fez isso e obteve a partir daí também fez a sua parte, né? Contribuiu para que aquilo acontecesse, embora ele jamais poderia ter feito isso sozinho, jamais poderia ter saído da prisão por sua capacidade, por sua habilidade, jamais. Então que Pedro entendeu que aquilo realmente não era uma visão, não era um sonho, era real. E ele diz assim, versículo 12, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. E só um detalhe, esse João aqui chamado Marcos é João Marcos. João Marcos vai acompanhar vai acompanhar Paulo e Barnabé em algumas viagens missionárias. E esse João Marcos é o escritor do Evangelho de Marcos, que nós conhecemos por Evangelho de Marcos, esse é João Marcos. Então que ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Olha só, ela estava tão surpresa e tão feliz que ela sequer abriu a porta para Pedro, ela esqueceu, correu de volta para dar a notícia. E a igreja estava ali orando por Pedro. É isso que eles faziam. Olha a reação daqueles irmãos que estavam orando por Pedro, esperando uma intervenção divina. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Eles não creram quando ela disse que Pedro estava ali. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Tentando achar uma explicação para ela ter percebido a presença de Pedro naquele lugar. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos.
quando a igreja estava reunida ali, os discípulos reunidos pedindo a libertação de Pedro, recebem a resposta da oração com uma intervenção de Deus. Eles não reconhecem que Deus já respondeu. Talvez eles não estivessem pedindo para que Pedro fosse liberto da prisão, talvez estivessem pedindo que Pedro fosse liberto da morte, talvez estivessem pedindo que o julgamento de Pedro fosse justo, que ele fosse absolvido, talvez pedindo alguma outra coisa, não sabemos, mas a resposta Deus enviou na forma como Deus esperava, como Deus queria. Deus o fez. E eles não reconheceram a resposta. Quantas vezes Deus responde nossas orações e nós não entendemos, não percebemos quando a resposta já bateu à nossa porta. Então, Pedro, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Interessante também que Pedro conta o seu testemunho e diz: contem isso aos outros, né? Passem adiante. Essa história que como Pedro conta da sua perspectiva, encorajou outros, provavelmente os encorajou a orar mais, a continuar orando, a nunca desistir de orar. E aqui ele diz então: contem isso a Tiago e aos irmãos. Tiago aqui, certamente não o Tiago que foi executado por Herodes, mas aqui outro Tiago. O Tiago aqui haviam 2 Tiagos, né, apóstolos, um deles irmão de Jesus e o outro, o que foi morto foi o outro Tiago, e esse Tiago aqui então é o irmão de Jesus, que foi líder da igreja em Jerusalém. Diz: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Imagine só a confusão que esse fato gerou entre eles. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Nenhum deles tinha explicação para o que aconteceu. Talvez nenhum tenha visto, ninguém podia explicar algo que aconteceu de forma sobrenatural. Depois, Herodes foi para a Judéia, foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles tinham se reunido e procurado ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Esse aspecto aqui, essa narrativa, ela tem a ver com o contexto de fome do império, do reino, né? Naquela época. Diz aqui que o povo de Tiro e Sidom precisava uma audiência com Herodes porque dependiam das terras dele para obter alimento. Isso é intermediado por alguém chamado Blasto. E Herodes estava enfurecido aqui contra Tiro e Sidom por alguma razão que nós não sabemos. Mas então isso aconteceu, esse encontro aconteceu. 21. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Uma forma, inclusive, do povo aqui, de certa maneira, idolatrando Herodes, né? Também mexendo com o ego de Herodes, para talvez obter algum favor dele. Mas fizeram isso e olha o que acontece. Visto que Herodes não glorificou a Deus, provavelmente ele se orgulhou, ele se considerou uma divindade, ele deve ter, né, se auto-idolatrado aqui. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. O juízo de Deus veio sobre Herodes. Herodes que mandou matar Tiago, Herodes que perseguiu Pedro, Herodes que estava aqui perseguindo a igreja, o juízo de Deus veio sobre ele. Imediatamente, diz aqui, ele foi ferido, e a morte certamente aconteceu, talvez não imediatamente, mas em algum tempo. Mas aconteceu. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Vemos aqui mais uma vez, né, Tiago, que foi morto, e nós lemos nesse capítulo um apóstolo, o primeiro apóstolo morto. A primeira morte que a gente viu, o primeiro mártir foi Estevão, ele era um diácono da igreja primitiva. Vemos agora a morte do primeiro apóstolo, Tiago. Mas essas mortes, né, conforme a gente lê aqui, a igreja continuava, a palavra de Deus continuava a crescer, espalhar-se, a igreja continuava crescendo. A morte, né, desses mártires, ela foi
é fundamental para a igreja ainda mais se arraigar na fé, né? Permanecer firme e considerar com seriedade essa missão. E a igreja crescia, né? E termina o capítulo dizendo que Barnabé e Saulo, então, terminando essa missão, voltaram de Jerusalém, onde estavam, e aí foram para Antioquia, e isso nós vamos ver no próximo capítulo, levando consigo João, também chamado Marcos, esse João Marcos que foi citado aqui no capítulo 12. João Marcos vai se tornar um companheiro de Paulo e Barnabé nessa viagem, e vamos ouvir falar mais dele também ao longo dos próximos capítulos. Esse foi o capítulo 12. Persevera na leitura, continua conosco nos próximos vídeos. Até o próximo capítulo.